Olá, meus caros, meu nome é David Alozzi e vamos para mais uma entrevista da Underdog Studio nesta cobertura sobre o Campeonato Brasileiro Sub-Júnior e Júnior. Estamos aí na segunda entrevista. Isso aqui está sendo gravado no dia 20 de fevereiro, mas vai sair só em abril. Mas já estamos adiantados, então, Daniela, por favor, não se lesione nesse meio período, por favor, não estrague a, a entrevista como um todo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Senhoras e senhores, o maior duplo bíceps do Brasil, Daniela Max. Diz aí, como que tu conheceu o powerlifting e a Humilde. tua primeira competição? Como é que foi a tua experiência no powerlifting, tua primeira competição? Quais foram os teus números? Como é que foi esse primeiro contato com o esporte e como tu conheceu ele? Cara, eu treinava numa Smart Fit da vida, né? Aí eu tava querendo trocar de academia, daí eu pesquisei umas academias aqui em Belém e tal, e eu encontrei a Power Zone, que é onde eu treino, e aí eu descobri que lá tinha Power, só que, tipo, eu não sabia nada, não sabia com quem falar sobre isso, mas, tipo, eu fiquei dando uma olhada assim, aí eu fui entrar no Instagram dos caras e eu vi que ia ter um campeonato, tipo, uma Copa de Terra. Aí eu, pô, acho que eu vou me inscrever sem saber de nada, sem treinar pra isso, tipo, treinar específico, né? Aí eu fui, cheguei no dia lá, eu fiquei, meu Deus, quem são essas pessoas e tal. Acabou que no final eu fiquei em segundo lugar. Aí o pessoal da Power, eles me convidaram para ir treinar lá e tal, eu gostei bastante. Aí não demorou muito tempo, o Vitor começou a me treinar e é isso, né? Deu nisso daí. E assim, nesse ano passado tu conquistou muitos títulos, muitos recordes, foram bastantes recordes, então a gente colocou como, tipo assim, o destaque sub-júnior feminino. Até que teve vários atletas sub-júnior que ainda conquistaram recordes, mas tipo, foi muito avassaladora porque não ficou aquela coisa tão distante do nível da júnior, né? Eles já pareciam algo acessível, os recordes desde o princípio. Tu já olhava assim o site lá da EPF, isso aqui eu consigo alcançar de fato, ou foi uma construção ao longo da tua preparação sobre o powerlifting em si? Cara, na verdade, eu nunca pensei nesse negócio de, vou bater tal recorde e tal. Quem vê isso, na verdade, quem é atento nisso é o Vitor. E eu ficava tipo, tá, eu tô treinando aqui, acho que eu vou me dar bem nisso, acho que eu finalmente encontrei um esporte que eu vou ser boa e vou continuar fazendo isso. Até ver aonde dá, talvez competir um brasileiro e tal. Vamos ver até onde dá isso daí. Aí deu no que deu. Só que assim, tipo, tu conquistou o título brasileiro, tu conquistou, obviamente, estadual, tu ganhou o sul-americano, só que em nenhuma das competições teve uma adversária. Tu sempre foi sozinho nas competições, sempre foi o único atleta da categoria da divisão sub-júnior. Como é que tu lida com isso? Tu vê, tipo assim, pô, os recordes já são uma métrica de que eu tô indo bem. Inclusive, eu falei com o Vitor um tempo atrás, eu falei, cara, se a gente pegar os números da Alba Boston na tua idade e do mesmo período de tempo, dá mais ou menos os mesmos números, assim, agachamento supino terra é muito parelho. Então, tipo assim, essas métricas, elas são suficientes, assim, pra tu ver que, tipo, não, tô no caminho certo, ou o fato de não ter adversário te deixa meio perdida, talvez até meio desmotivado, assim, tipo, de chegar numa competição e, tipo, tá, beleza, eu vou dar meu máximo, mas se não der, tudo bem, eu vou ganhar de qualquer forma. Se tivesse uma adversária ali, as coisas seriam mais interessantes. Como é que foi esses títulos, porém, todos eles de uma maneira solitária? Cara, eu acho que tudo ocorreu da maneira que era pra ocorrer, tipo, porque eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa, assim, antes de competir. Eu acho que o fato de não ter tido adversária me deixou um pouquinho mais tranquila. Mas, tipo, competindo, assim, o primeiro brasileiro, eu tava bem nervosa, mas eu fiquei feliz de ter batido os recordes e tal. E o fato de não ter adversário, eu acho que meio que não interferiu em nada. Só eu fiquei mais feliz, assim, eu falei, pô, já tá ganho, mas agora eu preciso mostrar algo bom aqui. Tipo, eu já ganhei, mas eu quero bater os recordes, quero buscar o melhor atleta sub-júnior do Brasil e tal. Aí eu consegui, né? E o fato realmente de não ter adversária não interferiu muito nisso, não. Aí eu realmente ficava treinando e competindo, vendo essas métricas aí, e não ligava muito pro fato de não ter adversário. Ano passado foi teu último ano, né, como uma sub-júnior, agora tu é uma júnior.
esse cenário, ele vai mudar bastante, né? Porque agora tu vai ter adversários, e tem bastantes adversários da Júnior agora, e tu vai ter ainda mais uma mudança de categoria, né? Tu era da 69, mas tu era uma 69 muito leve, e agora tu vai para uma 63, que eu acredito que não seja uma grande dificuldade bater o peso, acho que vai ser algo até tranquilo pelo teu peso do sul-americano em si. Tu acredita que essas mudanças, principalmente uma nova divisão, né? Pô, uma fala que eu sempre lembro é a do Embacher, né? Tipo, cara, quando tá na Sub-Júnior é uma coisa, teve ainda a questão ali com o Davi, mas, pô, foi pra Júnior, sei que vai ser um diferente, principalmente nível mundial, né? O cara saiu de sexto lugar do Sub-Júnior pra 20º na Júnior, então, tipo assim, tu começa a lidar com um nível totalmente diferente. Tu acredita que essa adaptação, ela vai ser rápida ao topo? Tu acredita que já neste ano tu já consegue ali almejar um título brasileiro ou marcas o suficiente para, tipo assim, pô, talvez eu não tenha ganhado o título, mas eu tô no nível alto na divisão, ou tu acha que vai ser uma construção que tu vai com até toda a tua carreira júnior aí que já recém começou? Cara, eu acho que é a primeira opção que, tipo, eu meio que vou começar no topo, eu não tenho muita dúvida disso. Agora, ganhar eu já não sei, mas eu tenho certeza que eu já começo no topo, assim, por assim dizer. Não acho que seja, tipo, uma construção, até porque eu não pretendo ficar para sempre na 63, eu eventualmente vou voltar para 69. E é um fato engraçado, porque quando eu decidi que eu ia competir na 63, eu falei, tá, vamos parar de comer assim na doida e começar a fazer uma dieta, assim. Eu comecei, acho que em novembro, a perder peso, porque eu fiquei tipo, tá, eu vou competir nessa categoria, eu quero treinar nesse peso para não ter que perder peso faltando um mês, assim, e do nada sentir uma queda de performance. E aí eu posso dizer, assim, que em dezembro, tipo, final de dezembro, eu bati 63,5, 63,6, 7, alguma coisa assim. Aí eu fiquei até surpresa. Pô, eu já bati o peso da categoria faltando o quê? 4 meses. E aí, hoje em dia, eu posso dizer que eu já tô no peso também. Tipo, dei uma subida, mas tô no peso de novo. Se eu quiser, eu consigo, sei lá, fazer corte de água e já vai dar tranquilo. Ou só continuar na dieta que eu tô fazendo, que acho que eventualmente eu vou bater o peso sem fazer corte de água. E eu acho que é isso, sabe? É isso. Eu acho que eu realmente vou. Não vou precisar construir alguma coisa, eu acho que o meu total tá bom, inclusive eu acho que o total que eu vou fazer vai ser maior do que no Sula, eu acho que eu tô melhor do que antes. Tipo, mesmo com a perda de peso, eu não senti queda de performance, eu tô sentindo que eu tô melhor do que antes, tipo, mais energia, mais tudo, assim. E qual que é a tua visão, tipo, sendo alguém uma referência ali na Sub-Júnior e tudo mais, que foi muito bem, qual que é a tua visão sobre o powerlifting brasileiro no geral, principalmente assim, as divisões Sub-Júnior e Júnior? A gente viu que, tipo, pô, teve algumas categorias até que teve um certo crescimento, mas o número ele é absurdamente inferior quando a gente compara com o masculino. Vai ter muitas ainda atletas que vão acabar competindo sozinha, como foi no teu caso, principalmente na Sub-Júnior, né? Tem muitas atletas Sub-Júnior que vão acabar competindo sozinha. Como é que tu enxerga assim o cenário do powerlifting feminino, principalmente nessas categorias sub-júnior e júnior? Cara, eu acho que sub-júnior, eu vejo como uma categoria, tipo, pra introduzir a pessoa no meio do power, então se não tiver ninguém, eu acho que acaba sendo melhor, mas tem as suas vantagens e desvantagens, porque assim, né, tipo, se a pessoa competir com ninguém, aí ela vai, pô, tá tudo tranquilo, já tá ganhando, aí quando ela for competir com pessoas, outras pessoas, ela não vai poder relaxar, assim. Não foi muito o meu caso, porque eu já tinha a mentalidade de que eu eventualmente iria ter que competir com outras pessoas. Mas eu até acho que seja meio importante, assim, de sub-júnior não ter muito com quem competir, só para se introduzir no power. Provavelmente a pessoa vai continuar competindo quando virar júnior, essas coisas aí. Eu acho que tá ótimo, assim, tipo, sub-júnior não ter muito com quem competir. Mas precisam entrar no esporte, pelo amor de Deus. Pra realmente entrar bastante gente e aí ter uma galerinha assim pra competir, vai ficar legal. Uma coisa que eu notei, assim, fazendo ali os ranks que eu tava fazendo, né, do pessoal no ano passado, é que tem muitas atletas, só que nem todo mundo vai pro nacional, né? Tu vê que muita gente só fica ali no estadual e não chega no nacional, principalmente nessas divisões menores. Tá, tem todo o fator ali que tu é muito jovem, né? Tu fazer viagens, assim, é algo muito mais complexo. O quanto que
o apoio familiar, o suporte de um treinador, de uma equipe, é relevante para um atleta assim tão jovem poder fazer esses investimentos, essas viagens de competição, de fato assim se ver como um atleta. E tu teve esse suporte, assim, que te motivou a continuar competindo, indo no Sul-Americano? Porque eu não sei, tipo assim, até uma curiosidade minha, assim, eu vejo uma grande diferença, assim, tipo assim, de quem. Os estaduais, eles são bem preenchidos, sabe? Mas quando chega no nacional, nem é todo mundo que vai. Qual que é o principal motivo disso tudo? É a falta de apoio? É a parte financeira? O que tu acredita que seja o principal motivador disso? Cara, eu acho que tem 50% de cada lado. Tem muitas vezes que, tipo, o atleta compete, assim, o estadual, e os pais já ficam meio, tá, não quero que tu vai se machucar nesse negócio, é muito peso. Mas tá bom, vou deixar porque vai ser ali na esquina, tipo, vai ser ali num CT de CrossFit, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí quando já é para viajar, tipo, um brasileiro, é um negócio mais sério, mais um nível mais alto, aí os pais ficam, não, tu não vai, pô, é uma viagem, tu vai ter que pagar, o quê? Uns R$ 2.000 pra tu ir, essas coisas assim. Eu acho que o apoio, tanto financeiro quanto das pessoas ao redor, faz muita diferença. Tipo, graças a Deus eu tive apoio do Vitor, da minha família, tipo, a minha família ficou muito feliz quando eu fui classificado pro brasileiro, né? Pela primeira vez. Aí me apoiaram, cheguei a fazer rifa e tal, me apoiaram bastante. Graças a Deus eu tive esse apoio, mas faz muita diferença, faz muita falta quando não tem. Entendi. Uma coisa que eu falei com a entrevista da Yumi também, ano passado ela foi a única atleta feminina a competir, né, um mundial. Tu acha que às vezes essa necessidade assim de, pô, tem que ir no sul-americano para depois ir no mundial, ele é um entrave muito grande para atletas mais jovens, tipo assim, tem que fazer todo esse caminho maior. Porque assim, uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso é principalmente no teu caso, né? Pô, tu era uma atleta sub-júnior muito boa. Será que realmente vale a pena ser rígido e falar assim, não, tem que ir no Sul-Americano pra antes do Mundial? Será que no teu caso não valeria a pena assim, tipo assim, pô, é o último ano dela de Sub-Júnior, ela é a melhor Sub-Júnior do Brasil, então, né, vamos colocar da mesma maneira que o Davi foi, sabe? Tipo assim, vamos fazer essa convocação, né? A gente vê, às vezes, casos, pô, de que nem um exemplo, eu sei que ele é até complicado de dar, tipo assim, que nem a da Kailane, tá ligado? Pô, a Kailane é muito forte, entendeu? Ela não vai, tipo assim, ela agora vai estar no último ano dela de Júnior. Aí ela teve a questão do peso ano passado, mas pô, fez uma performance muito boa, muito superior às adversárias dela. Eu fico pensando, pô, não seria o certo esse ano ter uma convocação dela para o Mundial? Tipo assim, por que ela precisa ir para um Sul-Americano antes, sendo que é o último ano dela de Júnior e ela tem condições de fazer uma boa apresentação em Mundial? Tu acha que essa caminhada extensa, ela, por vezes, ela acaba sendo desmotivadora, assim, tipo, pô, tem que fazer um Sul-Americano, tem que fazer um Mundial, isso acaba atrasando um pouco a adesão do atleta em relação ao powerlifting como um todo? Cara, adesão, eu não sei dizer exatamente, mas com certeza vira tipo um entrave assim para ele chegar no Mundial. Se a pessoa quiser muito, muito, ela vai batalhar, ela vai competir o Sula, ou sei lá, nas outras vezes vai competir um brasileiro, aí não ganha, tipo, não classifica para o Sula, aí no outro ano tenta de novo, vai tentando até conseguir, até ir para um Sula, assim. Mas com certeza tem um pessoal que acaba não indo para o Sula, não classifica, ou sei lá, perde a vontade, caso não ganhe, né? Não tenha o total mínimo lá, alguma coisa assim. Mas são regras, né? Eu não posso falar muito, tipo, opinar muito sobre isso, mas a IPF quis assim, então, mas eu acho que toda regra tem exceção, né? Poderiam haver exceções, assim como teve do Davi. Acho que foi uma boa que fizeram. Mas eu concordo que seja tipo um entrave, assim. Normalmente quando a gente tem atletas assim da Open, tem várias questões assim, tipo assim, pô, eu tenho que me dedicar para o esporte, mas sim, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família. Vocês estão numa fase assim que é uma transição normal da vida, né? Tu passa de um colégio para uma faculdade ou começar a trabalhar de um período integral. Como é que é para quem está assim tomando decisões que é importante para a vida, todo mundo acaba tendo que lidar isso quando sai do colégio, né? Pensar já em faculdade, pensar se vai trabalhar, qual a área que vai escolher e ainda ter que lidar com a rotina de ser um atleta. Como é que fica a pressão para alguém jovem ter que lidar com todas essas escolhas e não saber, tipo assim, pô,
eu preciso escolher se de fato, assim, eu vou continuar com isso aqui, ou talvez, tipo assim, ah, cara, isso aqui não vai me dar um futuro, daqui tem, pô, é melhor eu estar na faculdade, trabalho, já pensar nisso aí, que realmente é uma coisa que, no momento atual, vai me construir uma vida adulta mais estável. Como é que fica para vocês, assim, quando penso nesse geral? Cara, eu estive nessa situação, tipo, eu entrei na faculdade esse ano. Ano passado, quando eu estava no colégio, era tudo mais tranquilo, então eu meio que estava priorizando a carreira de atleta. Mas aí eu resolvi levar mais a sério a faculdade esse ano, eu resolvi priorizar o estudo. Inclusive, eu cheguei a te falar, né, que eu estava com essa dúvida, tipo, eu deixo a faculdade para o ano que vem, para 2027, foco no Mundial esse ano, tipo, foco em juntar dinheiro para o Mundial e fico treinando, 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 ou eu começo a faculdade e deixo, tipo, a carreira de atleta em segundo plano. E eu resolvi fazer isso, tipo, eu realmente estou focando muito, muito, muito na faculdade, estudando como nunca estudei antes, porque realmente eu percebi o que era mais importante e o que realmente vai me dar um lucro no final, no sentido literal. E é isso, eu acho que independente de qualquer coisa, a pessoa tem que focar e priorizar estudo, tipo, que ela realmente sabe que vai dar um lucro no final, no futuro, né? Eu tô fazendo a faculdade porque eu realmente quero me tornar uma boa, uma ótima nutricionista e receber por isso. No Power, eu só recebo se eu for pro Sheffield, né? Mas isso não é uma realidade agora. Então, eu tô meio que deixando a carreira de atleta em segundo plano. Mas nem por isso eu deixo de treinar. Tô indo treinar todos os dias que foram planejados, né? E vou competir o brasileiro tranquilo, tô treinando tranquilo. E eu acho que uma coisa, se a pessoa quiser conciliar as duas coisas, sem falar de trabalho, porque né, não tenho propriedade para falar porque eu não trabalho. Eu só vou para a faculdade e treino. Mas eu acho que se ela quiser fazer tudo, é, tipo, fazer tudo de um jeito bom, assim, prioriza sono, que isso daí é fundamental. Tipo, o número um, assim, prioriza sono, e ela vai conseguir treinar, ela vai conseguir estudar, ela vai conseguir ler, que é o que eu faço, né? E é isso, basicamente, a minha opinião. E aproveitando esse gancho, como que tu enxerga, assim, o teu futuro dentro do esporte, né? Porque eu lembro que quando eu falei com a Yumi, ela disse assim, cara, eu vou competir, vai ter um tempo que eu vou dar uma parada e eu vou seguir minha parte ali de pesquisadora, que era algo que eu tava estudando, e depois aí eu volto pro Power quando eu me preencher mais nesse outro ponto da minha vida. Como é que tu enxerga o teu futuro do powerlifting, né? Tu sendo nutricionista, talvez tu consiga ainda relacionar as coisas e começar meio que um lado meio que fortalece o outro, né? Tu ser um atleta de powerlifting bem-sucedido talvez seja uma boa vitrine para tua profissão, mas ainda tem toda a questão que, tipo assim, pô, tu tem que fazer estágio, não sei se tu já vai ter já a tua clínica, se tu vai atender pessoas específicas, se tu vai trabalhar para uma empresa, então as coisas tendem a ter uma variação grande. Mas como que tu enxerga teu futuro dentro do esporte a partir disso? E, além disso, o que que tu acredita, assim, que falta de suporte, assim, para os atletas, assim, enxergarem o esporte como algo viável? O que que falta, assim, para, de fato, a gente explorar os potenciais, né? Porque eu acho que a gente tem grandes potenciais, só que talvez a gente não consiga fazer com que eles deem a mesma ênfase do que outros países conseguem dar, que os outros atletas de outros países conseguem dar. Quem cara tem uma estrutura melhor, um acesso muito mais fácil do que as pessoas aqui no Brasil. E isso permite com que ele simplesmente continue treinando com uma frequência boa, que ele consiga dar todo o suporte necessário para que tenha uma progressão ali mais contínua, ali mais relevante. E talvez aqui a única coisa no Brasil que a gente não tem ainda é um suporte para que o atleta simplesmente continue e, de fato, se a gente conseguir pegar um atleta ali, tipo assim, com grande potencial, como é o teu caso, como é o caso do Davi, Josué, enfim, vários outros, e continuar ali dando suporte para eles continuarem, talvez eles consigam ter o mesmo rendimento de um atleta nível mundial. Como eu falei, né? Se a gente pegar o teu período de tempo de competição e idade e botar junto com o da Alba, dá os mesmos números, tá? Os números bem próximos nos três movimentos. Não é nem que, tipo assim, aquela coisa, não, mas é que ela tem um supino muito bom. Não, o supino é parecido também. Então, assim, o que que tu enxerga, assim, a partir de ti, como é que tu vai trabalhar teu futuro dentro do esporte e o que que falta para dar uma maior estrutura para vocês, assim, conseguirem, de fato, ver o potencial de vocês, aonde vocês podem chegar? Cara, o meu é meio semelhante ao da Ayumi, tipo, eu pretendo competir o brasileiro esse ano, aí vou competir o estadual de novo, aí eu pretendo competir o brasileiro Open ano que vem, tentar me classificar para o Mundial do ano que vem.
Se eu conseguir ir para o Mundial Open do ano que vem, que vai ser em Ribeirão, eu vou dar uma pausa na carreira de power, pretendo voltar, sei lá, depois de terminar a Júnior. E eu acho que se eu conseguir ir para o Mundial, assim, eu não vou meio que batalhar muito para ganhar o Mundial, assim. Claro, seria uma vitória ótima, pô, ganhar o Mundial. Mas eu acho que se eu só pisar no tablado mundial já tá ótimo já. Eu posso meio que dar uma pausa e começar a focar mais nos estudos, mesmo que eu já esteja focando agora. Mas, tipo, focar mais ainda, assim, e deixar, continuar treinando power, assim, mas bem tranquilo. Sobre os incentivos dos atletas, eu acho que tem pouco aqui no Brasil. E, tipo, por exemplo, eu moro no norte, né, em Belém. Tem uma academia de power aqui, e o resto é, tipo, uma galera treina em academia de rede e tal. E o material lá, logicamente, não é bom. Eu acho que ter mais academias de power aqui, sei que não é fácil, mas poderia ter mais. E também, quando o atleta for classificado para um brasileiro, talvez a federação bancar uma parte, ajudar financeiramente, eu acho que seria uma boa e um ótimo incentivo. Tipo, o atleta, vou continuar, já que eles estão me ajudando, né? Pô, não vou precisar arcar com todos os custos. E eu acho que é isso. Então, já para aproveitar aí, para encerrar essa entrevista, quais são os teus recados aí para as pessoas aí, para os atletas jovens aí se dedicarem? O que tu gostaria de deixar aí de mensagem para gurizada aí para o futuro? Cara, nunca desistam, lembrando que a diferença entre um atleta e uma pessoa normal é que o atleta não desiste, mesmo com todas as complicações da vida, ele nunca desiste, ele continua persistindo até chegar no objetivo dele. E acho que é isso, nunca desistam, continuem treinando muito, durmam bem, priorizem o sono, bebam água e comam frutas. E tenham bíceps grande também.